Saudações pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui neste canal maravilhoso. Meu nome é Kelvin e hoje eu vim falar pra vocês a minha história com os livros. Minha história, né? Não tão história, não tão longa, não tão curta, mas é uma história. Então, gente, pra quem não sabe, eu, além de ser leitor, eu sou escritor também. Eu escrevo desde 2011. Desde 2011. Já tem uns 9 anos que eu escrevo. E eu comecei a minha vida com os livros, a minha vida com a literatura, desde muito pequenininho. Na verdade, eu aprendi a ler ainda no pré. Foi um achado, gente, quase um prodígio, quase um prodígio. Mas foi bem diferente do que a maioria das crianças fazem, né? Por quê, gente? Porque quando você mexe com livro, você é uma criança mais solitária, né? Mas o meu primeiro contato em si com os livros foi por causa de um tio, que ele era testemunha de Jeová, e ele levava muitos livros, naquela época, né, 2000, acho que era 2004, 2003, uma coisa assim, os livros que ele tinha eram livros de capa dura, ou seja, os livros eram, eu achava aquilo muito chamativo, eu adoro livros de capa dura, edição de luxo, eu adoro livro antigo, livro com poeira, então pra mim é maravilhoso. Não tão assim, né, gente, não exagera. Mas aquele pra mim foi o primeiro contato com o livro. Quando eu vi aquele livro, aquele monte de livro assim, na época eu ainda não sabia a ler. Mas eu brincava, abria aqueles livros, fingia que estava lendo o livro pra mim, via alguns desenhos, inventava histórias e ali começou. Depois disso, eu entrei pro pré em 2004 e lá no pré as professoras já me induziram a iniciar no mundo das letras. Eu já comecei a escrever, já comecei a aprender a ler também. Porque naquela época, hoje em dia não sei como que é, né? Naquela época as professoras já incentivavam as crianças desde pequenas a serem bem familiarizadas com os livros. Passou-se o tempo, eu entrei pro primeiro, segundo, terceira série. E daí, o livro que mais me marcou, eu lembro que foram dois. Duas professoras liam, todos os dias elas liam um capítulo da história para os alunos. E o primeiro livro que me marcou foi o Meu Pé de Laranja Lima, né, do José Mário de Vasconcelos. Gente, essa história, o menino Zezé, o Portuga, gente, o Meu Pé de Laranja Lima em si é uma história incrivelmente emocionante. Vai contar a história do menino Zezé, que ele vem de uma família muito pobre, e ele tem um irmãozinho dele, agora eu esqueci o nome do irmãozinho dele. Esqueci o nome. Gente, mas o primeiro capítulo já toca muita história, porque ele fala que no Natal não nascia o menino Jesus pra ele, nascia o menino Diabo, porque ele era muito arteiro e ele nunca tinha presentes. Então vai abordar a pobreza, vai abordar um livro, e é do ponto de vista de uma criança. Ou seja, é uma coisa muito pura, muito singela. Você vê pontos que precisam ser discutidos, sendo discutidos por uma criança. Ou seja, você fica bem tocado. E o final daquela história é de pegar o coração da gente e rasgar no meio. Ali foi o meu primeiro contato, assim, direto com história. Foi quando eu comecei a adorar tramas assim. E depois a professora leu Matilda também pra gente. Quem não conhece, gente, Matilda, adora essa história, o filme é maravilhoso. Vai contar a história da Matilda, que os pais dela, quando a Matilda nasce, já tinham um filho. E eles continuam a viverem as suas vidas como se a Matilda nem existisse. E ela vai, ao longo do tempo, ser totalmente distoante da família, totalmente diferente. Ela gosta de ler, ela vive enfurnada no quarto lendo, ela gosta muito de estudar, saber de coisas novas, e a professora, que é a senhorita Honey, tenta colocar ela numa turma mais avançada, porque ela sabe fazer contas que ninguém sabe. Só que a diretora da Matilda é um inferno, é um diabo em forma de gente, a senhora Trunchbull, e ela acaba tendo ali os seus contratempos com a senhorita Honey, que tem um passado totalmente obscuro ali, da morte do pai dela, que era cunhado da diretora, enfim. Ou seja, é um livro que é infantil, mas tem toda uma trama e segredos por trás também. Eu lembro também que um terceiro livro que eu li, que esse eu acho... Não, esse a professora também leu. Um terceiro livro que a professora leu foi O Gênio do Crime. É um livro também infanto-juvenil, vai contar a história do Bola. É do Bola?
Faz tanto tempo que eu li esse livro. Vai contar a história do Bola. E tá tendo um campeonato de futebol na cidade. E uma empresa começa a fabricar aqueles caderninhos de colecionar figurinha. Então, eles começam a colecionar esses caderninhos com um monte de figurinha e tal e tal. E daí vira febre. E daí uma empresa clandestina começa a vender essas figurinhas, só que elas não são premiadas. E todo mundo começa uma investigação e o Bola vai atrás dessas figurinhas, porque ele acaba, de algum jeito, tendo contato com esses bandidos clandestinos. E, gente, esse livro é de mistério. E, gente, é um mistério infantil super bem escrito. É praticamente uma Agatha Christie de criança. É super bem escrito, sabe? A desenvoltura dos personagens, por serem crianças, é contada por crianças também, é emocionante. Esses livros, quando eu li, abriram a minha mente de um modo que, a partir dali, eu não quis parar. Foi quando eu acabei me mudando, eu saí do ensino fundamental, fui para o ensino médio, e daí no ensino médio eu comecei a escrever. Eu escrevia poemas, contos, eu escrevia crônicas, e daí eu conheci Harry Potter. Quando eu conheci Harry Potter assim que Harry Potter tinha lançado o filme Ordem da Fênix. Daí eu assisti aquele filme, me interessei muito pelo mundo, vi que tinha outros filmes também, já tinham sido lançados, procurei os livros, procurei os filmes e me encantei. Eu já sou Potterhead do sangue, né? Corvinal na alma. E a partir daí eu comecei a escrever. Comecei escrevendo poemas, publiquei o meu primeiro livro de poemas em 2016, com uma editora que já é extinta. Depois publiquei o livro de contos e agora vou publicar um livro de fantasia. Tudo isso com os livros. Hoje eu posso dizer que realmente os livros mudaram a minha vida, né, gente? Porque a história com o livro vai muito além do que a gente já imaginou, né? Você começa a ler, você começa a pesquisar, você começa a ir atrás. Eu até quis fazer história, quando eu fui pra fazer faculdade, eu queria fazer história. Depois eu não mudei de ideia, né? Porque o professor não ia tão bem assim. E depois eu iniciei serviço social, mas tranquei. Porém, os livros estão entranhados na minha vida. É incrível o poder que os livros têm, gente. J.K. Rowling que eu diga, né? Que somente com livros se tornou a mulher mais rica da Grã-Bretanha, né? Quem também teve a história dela foi Stephenie Meyer, Rick Riordan também, do Percy Jackson. Ou seja, se eu for parar para falar, eu vou ficar uns 3 dias seguidos sem parar, só contando histórias de pessoas que tiveram suas vitórias, seus sucessos através dos livros. Sem contar que os livros ajudam muitas pessoas a sair da depressão. Eu tive uma fase também assim, quando eu estava na 5ª série, que foi uma fase bem destrutiva da minha vida. E se não fossem as pessoas que estivessem ao meu redor e uma boa história, um bom livro, talvez eu não estivesse gravando esse vídeo aqui com você. Talvez esse não tinha entrado neste caminho. Então, gente, essa foi a minha história com os livros. Eu não sei como é que foi a sua. Deixa aqui embaixo nos comentários como que foi a sua história com os livros. Se foi da mesma forma, se foi diferente, qual o primeiro livro que você leu, tá? Eu vou deixar aqui embaixo os links dos livros, caso você queira se interessar por eles, tá bom? Comprando com o meu link, você consegue ajudar esse canal, entendeu? Ajuda esse canal. Se inscreve no canal, dá um joinha para ajudar na divulgação, para o YouTube entender que você gosta, tá bom? Vai lá no meu Instagram, curte a minha última foto, coloca a hashtag vindo do canal, que eu vou stalkear vocês, tá bom? Vai lá, gente, tem muita resenha, muita coisa, tô de mudança por lá, de mudança no cenário, vocês vão adorar tudo. Até a próxima, tchau!